Fabrício Miller não tem cara de escritor. Olha só, típico engenheiro, responsável, pai de família. Mas quem for ler o primeiro romance dele, que é esse aqui, vai se impressionar. É com ele a minha entrevista dessa semana no Joaquim Apresenta. E aí, gente, tudo bom? A Bonico de volta, mais uma parceria do Mundo Bacana com o Joaquim, livros e discos, de volta aqui ao território da Joaquim. Hoje para falar com o Fabrício Miller, o típico engenheiro ou escritor. Eu sempre quis ser escritor, desde muito cedo sempre foi o meu desejo. Mas foi parar na engenharia? Mas eu fui parar na engenharia e eu achei que isso foi muito bom para mim. Porque exato, foi muito bom. Raiz quadrada, raiz quadrada, programação em Fortran, programação em Pascal, que é linguagem de gente velha, assim que nem eu. Foi muito bom porque eu comecei a fazer Aliança Francesa, e na Aliança Francesa eu cheguei a fazer basicamente 1 ano de letras, eram 3 anos, mas não era todo dia. Somando tudo deu 1 ano de curso de letras. E esse curso de letras me fez ver que estudar letras não era comigo, porque pegar um texto de Racine, de Corneille, que são textos maravilhosos, e ficar dissecando o texto como se fosse um sapo, aquelas coisas de semiótica, ficar pegando cada detalhezinho, eu pensei, não, isso não é para mim. E foi uma época muito difícil para mim, porque eu vi que letras eu não gostava, engenharia eu também não gostava, matemática eu também não gostava, eu queria ler e eu queria escrever. Daí minha mãe um dia chegou para mim e falou, por que você não faz engenharia? Teu pai tem um escritório, você vai trabalhar com teu pai, e nas horas vagas você vai se dedicar à literatura, você não vai parar com literatura. E a profecia se cumpriu, eu nunca parei com literatura, né? O meu tempo livre todo, se não é com a família, é com literatura. Estou sempre lendo, escrevendo, tenho um site. E é uma coisa muito de prazer pessoal mesmo, né? Mas eu não me incomodo de ser engenheiro, muito pelo contrário. Eu gosto muito de trabalhar com engenheiro também. Aí quando você chega em casa, liga a chavinha, assim. Exatamente, eu viro a chavinha. Eu chego no escritório, eu tenho a chave de engenharia, eu trabalho... Verão Bukowski. Não, porque eu não... aí sim. Proust. Bukowski não, porque eu não bebo, então não dá. Não sou Bukowski. Toda essa conversa, na verdade, é porque o Fabrício está lançando esse livro aqui, ó. É o primeiro romance dele, na verdade é o primeiro livro, Um Amor Como Nenhum Outro, né? Sim. Quase aos 50 anos. Exatamente, 49 para marcar assim, a chegada aos 50? Para marcar a chegada aos 50. A nova fase, Fabrício Escritor. A nova fase, Fabrício Escritor. E está sendo uma surpresa para muita gente que me conhece como engenheiro, como o Babá que está ali. Oi, Babá, tudo bem? Muita gente... Para quem não sabe, tem um monte de gente aqui assistindo a gravação da entrevista. Não sei se eu podia... Quem olha só no YouTube acha que a gente está conversando assim sozinho na loja. Exatamente. Então está sendo uma surpresa, porque quando eu sou engenheiro, eu sou 100% engenheiro. E quando eu sou ou leitor ou escritor, eu estou totalmente inserido naquele meio, né? Eu gosto muito de ler, eu tenho no meu site... Eu comento sobre os livros, como eu leio bastante, eu acho interessante eu comentar até para não esquecer, ficar lendo. Já escreveu muito para mim também, exatamente, como editor, no Mundo Bacana, em outros veículos também. Exatamente, então é a minha chavinha, exatamente. E você acha que essa foi a melhor escola para você começar a escrever um pouco mais tarde? Ler, absorver, estudar os estilos? O Bonico é meu amigo, vou dizer que é uma ótima pergunta, mas é porque é uma ótima pergunta mesmo. Na verdade, o que é interessante... Não, você está puxando meu saco. Não sabe como ele puxa meu saco, você que está vendo aí, como ele puxa meu saco. Diz que o Flamengo é o melhor time do mundo. Mentira. Mas a pergunta é muito boa.
Eu acho que foi uma muito boa escola, porque acho que a gente tem o Rio, que escrevia no livro dele, dizia que só podia se escrever depois de velho. Eu ficava muito bravo com o Rio, que quando eu li ele escrevendo isso. E agora você acabou. Não sei se ele tinha razão. O Rambo escrevia com 19 anos, era o Rambo. Então, mas para ele funcionou. Não sei se para mim funciona, porque a qualidade do livro eu acho que está razoável, mas ninguém sabe, né? Mas enfim, o que é muito interessante. Eu vou contar uma historinha. Eu tenho um outro livro que se chama Conversão, que está pronto, que eu comecei em 2006, e eu tinha um estilo naquela época, que era um estilo que era totalmente baseado num livro que eu tinha lido chamado Sábado, do Ian McEwan. E eu copiei o estilo do cara. Pensei, muito bom o estilo desse sujeito aqui. Escrevi um livro daquele jeito, mas claro que não estava bom, porque eu estava copiando o estilo do outro. Eu parei. Em 2016... 2015, quando resolvi escrever, eu vi que o meu estilo pode não ser um bom estilo, mas é o meu estilo. Meu estilo que não é nada detalhista, meu estilo é muito direto. Eu tento escrever frases curtas, muito direto, muito sem enrolação. Como se estivesse conversando. Como se eu estivesse conversando. E eu acho que a grande escola, para eu não ter mudado de estilo, mas para eu ter começado a criar um desenvolvimento de estilo, foi relatório técnico, como engenheiro. Eu escrevo muito relatório técnico, e lá tem que ser muito objetivo, não posso perder tempo. Viu só, você que acha que letras exatas não se misturam, humanas exatas, olha um exemplo. E daí em 2015, 2016, eu retomei o livro. Eu terminei já o livro, e a segunda parte eu conto, sei lá, 10 anos em 10 páginas, sendo que na primeira parte tinha 40 páginas para contar 2 dias. E pelo que eu sei, aí você destambelhou a escrever livro, né? Exatamente, tem um monte de livro pronto. Tem um monte de livro pronto, tem policial, tem um livro, esse não é para menores, mas tem um outro que é menos ainda. Esse não é para menores? Esse não é para menores. De 16, então. 16, acompanhado dos pais. E tem um outro que é menos ainda, tem um livro de poesia, eu nunca fui especialista em poesia. Tem um chamado Morrissey, né? Que a gente vai falar sobre ele no outro episódio. Exatamente, o Morrissey é um livro policial. Tem um livro chamado Rua Paraíba, que é um livro autobiográfico, fala do início da minha vida de casado e da minha vida como engenheiro. Então fala de engenharia também. Então tem alguns livros, a qualidade é o tempo que vai dizer se é bom ou se não, porque eu faço o que eu posso, né? Esse aqui, o pano de fundo é a natação, né? Você nadou muito quando era adolescente. Exato. Então nesse livro o que são histórias contadas. Tem aquela história do Shakespeare que o Faulkner citou, né? Que a vida, como é que é? É uma história cheia de fúria. Uma vida é cheia de som e fúria. Som e fúria, que não significa nada, tem alguma coisa assim. E é um livro de ficção, claro, baseado na minha vida como nadador, então cita muito natação, mas é um livro totalmente de ficção. E é um livro que eu resolvi criar um narrador com os narradores de Nabokov. Um narrador não confiável. Então acho que a pessoa... Aquele narrador bem canalha. Assim. Não só é canalha, como diz a Yaskara, mas é um narrador que eu espero que o leitor veja aquilo, é um narrador que ele distorce a realidade. A Yaskara, para quem não sabe, é minha esposa, e foi a primeira leitora a ler um livro. E disse que o narrador era um canalha. Exatamente, disse que o narrador era um canalha. Né? Então, a minha ideia é que a pessoa consiga ler nas entrelinhas que aquele sujeito lá não é muito esquisito. Ele tem muita mania de grandeza. Raul, o personagem. Ele tem mania de grandeza e tem mania de perseguição e tem um complexo de superioridade e de inferioridade ao mesmo tempo. Então, eu tentei criar um personagem assim que eu quis fazer um personagem rico e não confiável. Porque eu gosto muito do Nabokov. O Nabokov, para mim, é um escritor genial. Quem leu Lolita, Ada o Ardor, Disgrace, não sei como, Desgraça em português, são personagens que você vai lendo e você vai dizendo assim, não é possível. Esse cara que está contando essa história aí, meu Deus do céu, isso aí deve ser... Aí, aos poucos, você vai vendo a reação das pessoas em volta,
que as pessoas em volta do personagem do Nabokov começam a ver que o cara não bate bem, mas como é ele que está contando, então você fica sempre em segurança. Nossa, que história esquisita essa aqui. Então eu tentei fazer isso, né? Então fica aí, no segundo episódio a gente volta para falar mais sobre o Raul e essa história esquisita desse livro e os próximos livros do Fabrício. Até daqui a pouco. Aí, gente, tudo bom? Abonico voltando, segundo episódio da entrevista com o Fabrício Miller, aqui no Joaquim Apresenta. Mais uma parceria da Joaquim com o Mundo Bacana. Meu site, Fabrício, meu colaborador de velhos tempos, agora está se aventurando no terreno literário mesmo para valer, não só resenhando livros, falando de livros. Agora ele está escrevendo livros, criando romances. O primeiro lançamento é esse aqui, ó. Um Amor Como Nenhum Outro, né? É independente, né? Sim. Uhum. Você acha que é o melhor caminho é lançar livro independente? Eu falei aqui para as pessoas, eu contei um pouquinho da história. Claro que eu sou uma pessoa desconhecida no meio literário, né? Então é uma aventura. Mas eu imagino que a pessoa de uma editora que vê o meu currículo, pega assim, Fabrício Miller, engenheiro com mestrado em engenharia hidráulica, fazendo um romance, não vou ler isso aqui. Quem é esse tipo de escritor, né? Eu não vou ler essa porcaria, isso aqui deve ser uma porcaria. Ele gosta de literatura, uma grande coisa. Minha vizinha, a tia da minha prima, também gosta de literatura. Daí para você. Então, eu mandei esse livro para várias editoras e eu não recebi nem sim, nem não. Eu não recebi resposta nenhuma. Então eu acabei indo para a editora Shoba, né, que é uma editora de autopublicação, e eles aprovaram o livro. Quer dizer, se o livro fosse muito ruim, eles não aprovariam, não sei. Mas foi o caminho que eu achei, é um caminho, e a edição eu achei que ficou muito bonita. A qualidade do papel, a qualidade da capa. E a gente estava falando no primeiro episódio, né, do protagonista, o Raul, sim, que é um canalha, assim, fala direto umas coisas sem papas na língua, sim, de pessoas com quem ele se envolve e tal. E você fala também muito de música, de filmes, de literatura também, né? Sim. Dentro do livro. Dentro do livro. Na verdade, apesar de eu estar aqui com o Arctic Monkeys, eu gosto muito do Arctic Monkeys. Muito índio, é um engenheiro índio. Não sou índio, mas eu gosto do Arctic Monkeys. Mas tem muitos trechos de letra do Morrissey. E como eu sei de cor praticamente todas as letras do Morrissey, para mim foi fácil. E foi muito frequente eu pegar uma letra do Morrissey e inventar uma história em cima da letra que já estava pronta. Então, você espalhou isso como uns easter eggs. Exatamente. Eu espalhei. Eu ainda não contei quantos trechos de letra do Morrissey tem, mas deve ter muitas. Pelo que eu pude perceber, é mais do tempo dos Smiths, né? Some Girls Are Bigger Than Others. Mas tem, por exemplo... Pretty Girls Make Grave. Mas tem algumas frases, eu estava dando uma olhadinha, por exemplo, verdadeiramente desapontado. Se alguém me visse naquela época, eu estaria verdadeiramente desapontado. Isso tem uma Truly Disappointed, que é uma letra bem pouco conhecida do Morrissey, e que verdadeiramente desapontado não quer dizer grande coisa, mas eu peguei de uma letra do Morrissey. Então, às vezes, uma frase assim que parece que não é, às vezes é do Morrissey. Outra música que também é citada é I Know It's Over, né? Sim. Aquela é famosa. Terminou, isso chegou ao fim. Exato. E o personagem Raul é cheio de começos e fins ali. Sim. Isso ele conta
conta bastante e algumas histórias terminam. Um amigo que leu o livro disse: nossa, mas você não conta o que aconteceu? Não, na verdade, muita coisa fica em aberto, né? Deixa no ar. Deixa muita Talvez coisa no aberto. Nova continuação, outra história com o Raul como protagonista. Pode ser. Eu nunca pensei nisso, mas isso me deu uma ideia boa. Pode ser, eu acho que vai ser divertido. Né? E esse é o teu primeiro livro, mas você já tem outros prontos, né? Tem vários você falou prontos. assim, adoro o Morrissey, tem um chamado Exato. Morrissey. Eu tenho um pouco de medo, que digam assim, esse cara é o autor do Morrissey, né? Ele só fala do Morrissey. Então, eu vou lançar mais um Rua Paraíba, que cita Morrissey muito passagem. Esse não é o Morrissey, não é o livro chamado Morrissey. Não é. Tem outro, esse Conversão, que eu citei agora há pouco, tem outro que se chama Energia, que fala quase que só de vida profissional. E tem esse Morrissey. Eu não gostaria de lançar o Morrissey depois desse, porque o pessoal vai pensar, meu Deus, esse cara, ele sei lá. E pelo que eu não estou sabendo, mais nada. O livro Morrissey fala de um serial killer, né? Vamos lá. Então a história do Morrissey comete crimes inspirados em letras do Morrissey. Exatamente. Ele tem certeza que as letras do Morrissey são mensagens subliminares para ele matar alguém. Então a ideia dele é essa, ele tem isso certeza. Ele é um engenheiro, especialista em estudos energéticos. Eu também sou engenheiro, mas é que eu tinha. Aliás, eu não podia botar um crime desse na costa de alguém. Eu tinha que botar nos livros, mas eu não sou criminoso mesmo, viu? Todo livro tem um quê de autobiográfico também, né? Não, esse não tem nada de autobiográfico. E ele tem certeza, quer dizer, que o Morrissey tem um grande poder mental e ele vai conseguir, ele consegue, e as pessoas conseguem captar, como se fosse um rádio. Captei, o Morrissey quer matar a gente. E ele tem certeza que várias outras pessoas, fora ele, captam essa energia assassina do Morrissey. Mas ele se separou da mulher e tal, estava sozinho em casa e falou, agora eu vou fazer o que o Morrissey manda. Sai matando. E cada assassinato, cheio de spoiler, e cada assassinato ele deixa 2 letras junto com o cadáver, os cadáveres. A letra daquele morto com a letra do próximo morto. Então, você vai tendo que juntar as pistas, né? Na verdade o livro é um diálogo. Eu já estou louco para ler o livro. O livro é um diálogo entre o delegado e o assassino. Quando você pretende lançar o Morrissey e os outros que você Não sei. Vou ver. O Rua Paraíba está no prelo, eu vou ver o que vai acontecer, né? Se alguma editora se interessar pelo Morrissey, por exemplo, aí fura a fila. Se nenhuma editora, se for para eu pagar de novo, como eu paguei esse, eu vou pensar bastante no que eu vou fazer. O que será que o Morrissey diria? O Morrissey... Você acha que o Morrissey vai... A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Ele resolveu falar mal de... Ele fala mal de chinês, porque... Fala mal da rainha, ele quer que a rainha morra, mas ele diz que na Inglaterra é fascismo. Culpou todo mundo pelo atentado lá em Manchester. Todo mundo pelo atentado em Manchester. A verdade é que não dá para levar muito a sério as coisas que ele fala. Eu adoraria que ele chegasse na imprensa e dissesse, esse livro é o pior livro, vou processar o Fabrício, porque daí vai ser publicidade para mim. Mas... eu duvido que ele faça isso. Não vai dar nem bola. Você achar que se ele falar, eu amei esse livro... melhor ainda. Qualquer publicidade é boa. Mas claro, os livros têm que chegar na mão do mundo. Exato. Aliás, eles fazem isso, né? Quer dizer, a gente sabe a história do Oasis ou do Blur, né? Eu não sou índio, mas sei que eles brigavam para aparecer na imprensa. Então, né, o Bowie e o Morrissey também brigaram. Então, isso é uma coisa meio comum. Então, eu gostaria muito que ele saísse me xingando aí nas redes sociais. E você saísse xingando ele nos outros livros futuros também, né? Também. Mas eu não xinguei, na verdade, é um personagem que acredita. Na verdade, esse é meio baseado em Charles Manson, né? O Charles Manson, ele acreditava que os Beatles faziam música para ele matar gente. Morrissey, mas em outros, depois dele te xingar, você pode xingar ele à vontade. Posso xingar comer ele. Carne. Posso comer carne na frente dele. Um personagem carnívoro. Posso. O Morrissey, pra quem não sabe, também não comer carne. Com a camiseta do Morrissey ainda, comendo carne. Tá bom.
Fabrício, então quem quiser falar contigo, adquirir esse livro aqui, está na venda aqui na Joaquim, né? E falar contigo, qual é o contato? Pode entrar no meu Facebook. No Facebook, o meu e-mail... Fabrício Miller, com 2 L's. Isso. O meu e-mail é Fabrício Muller, do jeito que está escrito, 60@gmail.com. Eu vou, além daqui, eu vou falar com a editora acabou se atrasando aí um pouquinho, mas eu vou tentar falar com a em outros lugares, na internet e tudo. Então, quem for de fora de Curitiba. Sim, e eles vão colocar aí em algum lugar para mim, e a edição ficou muito boa. Foi muito bom. Legal. Obrigado, Fabrício. Sucesso aí na nova carreira. Que você largue a engenharia. Não quero. O papai vai ficar bravo. Viva da literatura, viva da arte, como J.K. Rowling. Muito boa pergunta. Aliás, é uma coisa que às vezes vai que faz sucesso. Muito boa nada, eu fazia só para puxar meu saco. Vai que faz sucesso esse livro e eu ganhei muito dinheiro. Eu vou parar de ser engenheiro? Muito provavelmente não. Porque eu vou ter o dia inteiro que eu escrevi esses livros com pouco tempo, do jeito que deu, na pressão. Eu tenho certeza, e eu trabalho sob pressão também como engenheiro. Tenho certeza que se eu ficar lá o dia inteiro, agora eu vou escrever um livro, a obra-prima do mundo, e tiver 3 meses com o dia inteiro para fazer, vai ser uma porcaria no livro. Certeza, vou travar. Eu gosto dessa agitação. Assim, e como eu já falei, a engenharia me ajudou até na então que você continue engenheiro. Esqueça o que eu falei aqui. Mas que você continue lançando outros livros. Não escrevendo só para mim, para o Mundo Bacana, para outros sites. Obrigado. Né, que agora um monte de gente conhece o lado romancista. Obrigado. E eu escrevi um livro. Opa. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Café de Escritor aqui no YouTube. A gente está terminando o convite aqui no Instagram para o pessoal vir aqui para a live do YouTube, porque a gente vai ter essa conversa especialíssima com o nosso convidado, que é o Fabrício Miller. Boa noite, Fabrício. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? É bom ter você aqui. Obrigado. E bom, eu vou só, pessoal, começamos lá no YouTube, vou encerrar aqui no Instagram, tá bom? Tchau, vejo vocês lá. Ok, encerramos aqui no Instagram e estamos 100% aqui no YouTube, porque é aqui que a coisa acontece. Então aqui vocês já podem ver o nosso querido Fabrício, autor, né, do livro Rua Paraíba, que a gente vai bater um papo aqui bem legal. Deixa eu botar o banner aqui. Pessoal que está chegando aqui, dá uma boa noite aí. A Tereza Miller, quem será, né, Fabrício? A Tereza. A Tereza é minha filha. A sua filha, que legal. Boa noite, Valéria, Cleiton. Sejam muito bem-vindos. A gente vai bater um papo bem legal com o Fabrício aqui. Deixa eu só tirar o banner. E aí eu vou falar um pouquinho dele, né, mas depois ele fala um pouco mais também de si. O Fabrício, ele é engenheiro civil com mestrado em engenharia hidráulica. Já lançou o romance Um Amor Como Nenhum Outro. Aí que a tela fechou. Fechou o negócio aqui. O Verão de 54, que são novelas, né? E mantém um blog também, não é, Fabrício? Fala um pouco mais de você, que eu peguei aqui o que está no livro, né? Eu conheço você pessoalmente, a gente se conhece já, mas fala um pouquinho mais de você. Quem é o Fabrício? Meu nome é Fabrício Miller, né? Sou casado com a Valéria, que já deve ter comentado aí. Minha filha é a Tereza, meu genro é o André. E eu, desde muito cedo, eu sempre gostei de literatura. Muito cedo, eu sempre quis ser... Eu queria ser escritor, já desde muito cedo. Sim. Aliás, uma das histórias que eu conto no Rua Paraíba, que eu tinha já uns caderninhos escritos. Depois eu joguei tudo fora. Mas eu sempre quis ser escritor e sempre fui meio mitidão, assim, saber, episódios. Eu já desde
muito cedo, né? Então sempre foi uma coisa fundamental para mim, né? Aí eu comecei a estudar. O que aconteceu? Quando chegou na época de decidir o que eu ia fazer, meu pai tem uma firma de engenharia, e aí eu acabei indo meio para trabalhar com meu pai e tal, mas na verdade não foi só isso. Eu fiz um curso de francês, fiz até o final, e lá tinha letras, e tinha história, e eu detestei estudar letras. Poxa vida, vai falar mal do meu curso aqui? Eu detestei estudar letras, porque eu sempre gostei de ler, aliás, é o que eu faço até hoje, eu leio muito. Nos últimos anos tenho lido um livro por semana, mais ou menos. Uau, que legal. Eu sempre gostei muito de ler, mas sempre foi uma coisa completamente autodidata, né? Sim. E quando eu tive que ter responsabilidade da leitura, eu não gostei. Então, mais por culpa minha mesmo, eu não gostei de fazer letras. Você sabe que eu tive 2 colegas, quando eu comecei a fazer letras, eu tinha 2 colegas, amigos meus, de repente eu vi eles lá, né? Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente quer ser escritor, a gente veio fazer letras. Eles não duraram um semestre. Exato. Então, porque muita gente tem essa ideia, para ser escritor eu tenho que fazer letras, né? Embora o curso ajude, claro, você aprende sobre a literatura, sobre os movimentos, a história e tudo mais, mas não é o objetivo ensinar a escrever, né? O objetivo é você conhecer, ter toda uma opinião crítica, tanto de literatura quanto de qualquer outra, linguística, né? No nosso curso lá da UFPR, tradução também, mas não escrever como escritor, né? Então acho que essa é uma das questões que as pessoas confundem um pouco, e não sei se foi o teu caso. Exatamente o meu caso. Na verdade, como eu estudei francês muito tempo, eu falei um pouquinho sobre francês sobre o meu curso de francês até na Paraíba, eu estudei francês muito tempo, eu fui fazendo o curso de francês até terminar. E os últimos 3 anos do curso de francês chamavam Nancy, que são 3 anos, e que equivalem a 1 ano de letras mesmo, quer dizer, eu podia entrar no 2º ano da Federal, acho que até hoje, se eu quiser, eu posso entrar no 2º ano Federal, porque aquele ano de francês eu podia começar no 2º ano da Universidade de Nancy, na França, ou aqui na Federal, que eu tinha, pelo que eles diziam, tinha um convênio, então eu poderia. Então eu realmente fiz 1 ano de letras, apesar de ser na Aliança Francesa, estar no Nancy. E aquilo foi exatamente, quer dizer, eu queria ser escritor, mas o curso, estudar letras era uma responsabilidade que eu não queria. Eu queria ser escritor, não queria ter responsabilidade de estudar um texto e tal. Ter que ler, né? Ter que ler, e pior, ter que ler é ótimo. Agora, ter que ler e comentar de uma forma racional, de uma forma matemática, de uma forma muito objetiva, eu achei muito chato. A primeira prova que eu fiz de literatura foi um desastre, porque eu me achava sabedor de tudo, né? Exato. O professor, eu lembro que eu tive 5, aí o professor, olha, não é bem isso que você analisa quando você fala de literatura, né? Eu fiz uma salada, misturei a vida do autor com a obra e fiz uma salada. Aí depois disso eu me toquei, né? A gente tem que estudar a obra e não misturar com a vida do autor. Né? Exato. Então aquilo tudo é muito chato. Eu tirava notas muito baixas no Nancy, eu não sei como consegui terminar. Eu fiquei com a última nota lá, passável, né? Que passável quer dizer quase. Quase não deu, né? Mas eu terminei, tenho o curso assim inteiro, mas daí na hora de decidir por que eu queria fazer, daí eu resolvi fazer engenharia e eu acho que quem lê o Rua Paraíba vai ver que eu gosto muito de engenharia, muito mesmo. Sim, eu sei, então, eu li. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que não quer calar. Eu vou mostrar a capa do Rua Paraíba, tá aqui, né? Rua Paraíba, Fabrício Miller, e vou colocar a pergunta da Valéria Xavier. A Valéria está fazendo um livro comigo, né? Escritora, e ela adivinha de que estado? Alô, de que estado? Adivinha que estado é a Valéria Xavier?
Ela é da Paraíba, então ela quer saber o porquê desse título, porque ela mora na Paraíba, em Campina Grande. E aí você tem que explicar por que de Rua Paraíba. Claro. Então isso explica já metade do meu livro, porque o livro são 3 livros, né? Rua Paraíba, Memórias e Energia. São 3 livros que eu escrevi separadamente. Como os 3 são autobiográficos, eu achei interessante publicar os 3 juntos. O primeiro, Rua Paraíba, é sobre o tempo que eu morava numa rua chamada Rua Paraíba. É a rua que ele morava, em Curitiba. É a rua que eu morava, em Curitiba. Eu nunca fui para Paraíba. Então, Valéria, né, infelizmente não foi homenagem ao teu querido estado, né? Mas é óbvio que eu sinto um carinho muito grande pela Paraíba, mesmo sem ter estado lá. Por causa do nome, né? Por causa do nome. Então, obviamente, um dia eu vou visitar a Paraíba e com certeza eu vou gostar da Paraíba. Vai com o livro na mão, né? Com o livro embaixo do braço. Mas é uma cidade em Curitiba, né? É uma rua em Curitiba, sempre morei em Curitiba, então sim, nunca morei em outro lugar. Exato. Então, agora que você falou o motivo, né, do Rua Paraíba, então queria que você contasse um pouquinho mais. Você já falou que é dessas três autobiografias, né? Mas elas são bastante diferentes entre si, né? Eu percebi que elas têm algumas diferenças, né? Elas são de épocas diferentes ou como é que você fez essas separações? Rua Paraíba e Energia eu escrevi em 2016. E daí o Memórias eu escrevi em 2019. Então são de épocas diferentes, com objetivos bem diferentes, e até a maneira como é que eu podia dizer, a maneira da apresentação é diferente, né? Rua Paraíba tem trechos curtos, separados por três asteriscos. Memórias é mais ou menos uma página por história, uma separada da outra, já pulando. E Energia é um negócio do começo ao fim. Por mais que tenha um monte de assuntos, eu tentei fazer, não sei se eu consegui bem, mas eu tentei fazer um negócio sem capítulos, sem nada, de começo até o fim, mudando de assunto. Por falar nisso, eu ia grudando uma história na outra, então são 3 histórias bem diferentes. E diferentes. Sim, eu gostei muito porque, gente, ele tem um humor refinado, Fabrício. Ele é quieto, sim, né? Mas ele tem um humor refinado, então ele dá aquelas tiradas assim que você fica, como é que o cara fez isso, né? Então, eu achei excelente, assim, mesmo a junção, né? Porque você fala bastante do começo você fala da tua vida no começo, na Rua Paraíba, né? Como isso foi importante, né? Mas você fala também da tua profissão. Você quer falar um pouquinho da profissão e como isso entrou no livro? Sim. Então, Rua Paraíba é uma época da minha vida que eu morava na Rua Paraíba e que eu estava começando a trabalhar como engenheiro. Quando eu era engenheiro, eu acabei gostando muito de uma matéria chamada hidrologia, que eu nem sabia que existia. Mesmo até o 3º ano de engenharia, eu não sabia que existia essa matéria, que é a matéria que basicamente calcula a quantidade de vazão que vai para uma usina hidrelétrica. Então, a vazão máxima, a vazão mínima. Eu aprendi isso no livro, hein? É uma matéria que as pessoas normalmente não conhecem, né? Então, e eu gostei tanto dessa matéria, quando eu fiz o curso, que eu pensei, eu vou ter que trabalhar com isso. Daí eu acabei fazendo mestrado em hidrologia, que eu tinha na Federal. Então, a ideia era trabalhar com estruturas com meu pai, acabei não indo, depois acabei trabalhando um pouco com estruturas também. Mas a minha ideia era trabalhar com hidrologia. Eu fiquei tão fascinado com essa matéria, e é uma matéria praticamente de ciência natural, porque ele está calculando quantidade de evaporação, quantidade de chuva e quantidade de vazão. Então, não é bem uma engenharia, é mais uma análise da quantidade de água para uma usina, né? Máxima, mínima, média, história. Então, eu gostei muito dessa matéria, acabei indo, e daí passei no concurso da Copel, e aí, então, esse Copel é a companhia de eletricidade aqui do Paraná, só para deixar claro que tem gente de todo lugar aqui. Sim. A
A Renata é minha aluna no curso de escrita, tudo bem, Renata? Ela pergunta, em quanto tempo você escreveu o livro? Eu escrevi... Claro. Oi, Renato. Obrigado pela pergunta. Aliás, eu não agradeci a outra moça lá que me fez a pergunta. Estou agradecendo agora. Fala de prática. Mas Rua Paraíba eu escrevi muito rapidamente, assim, acho que foi uns 3 meses. E Energia foram outros 3 meses, né? E Memórias também. Como Memórias eu escrevia quando me dava na telha, eu demorei um pouco mais, mas com certeza não foi mais do que 6 meses. Então, 2016 realmente foi um ano que eu escrevi bastante, né? Escrevi o primeiro livro, que está esgotado, que ninguém consegue achar e tal, a editora faliu. Mas daí eu escrevi logo em seguida Rua Paraíba, logo em seguida eu escrevi Energia. A editora faliu é uma coisa bem comum, né? Infelizmente. Aí esse livro está fora de qualquer catálogo primeiro, né? Mas fale dos seus outros livros, né? Porque os outros são ficção, certo? E esse aqui, ele entrou na não ficção, né? Como é que foi passar da ficção para a não ficção? Como é que foi esse trabalho? Porque você é um cara da literatura, né? Você é engenheiro, né? Mas o teu... Ligado com literatura. A tua paixão primeira pela escrita é na literatura. É literatura. Então, normalmente eu escrevo ficção mesmo. Eu não sei direito como te responder, né? Porque o amor como nenhum outro, ele tem um lado biográfico, porque o personagem é um nadador. Você tem os livros aí para mostrar? O amor como nenhum outro, não, mas eu acho que tem, só que não está aqui perto, se quiser que eu vá pegar. Não tem problema, não, fica tranquilo. Deixa. Eu devo ter em algum lugar. Então, um amor como nenhum outro é a história do nadador e tal, e tem alguma coisa a ver com a minha vida. Só que se você ler Um Amor Como Nenhum Outro, Rua Paraíba, dá para ver que não é a mesma pessoa. Rua Paraíba eu quis fazer um livro O Amor Como Nenhum Outro, eu quis fazer um livro que fosse engraçado, que fosse exagerado. Esse qual que é o de novelas literárias? Isso, daí o segundo que eu publiquei chama Verão de 54, que não tem nada de são novelas, né? São 4 novelas. E aí são 4 novelas que não tem nada a ver uma com a outra. Então, a minha ideia, eu gosto de escrever coisas muito diferentes. Então, a primeira novela é uma história de metalinguagem, e sou eu comentando o que eu estou escrevendo, tem uma história e tem eu comentando a história, é metalinguagem. A segunda história é um diálogo entre um delegado e um assassino serial, que se chama Morrissey. O nome, não, o assassino serial não chama Morrissey. Ele acha que Morrissey manda ele matar pessoas. Esse nome não é à toa que está lá, né? Não é à toa, porque eu li o outro, eu sei por que você chamou ele de Morrissey. Então, Rua Paraíba cita bastante o Morrissey também. O cantor, né? O cantor dos Smiths. Um Amor Como Nenhum Outro tem várias frases. Escondidas das letras dos Smiths, né? Então, só que já em Memória já não tem mais Morrissey, porque já chega, né? Memória já não é o mais recente, o que eu tenho escrito mais recentemente não tem mais Morrissey, porque também já esgotou, né? Ó, deixa eu comentar o pessoal que está entrando aqui. Pessoal, Diva das Histórias Infantis, tudo bem? Eldo Curtarelli, tudo bem? Esse é o nosso amigo Lourenço também. O Lourenço também é português, mas mora em Curitiba. Ele fala que engenharia é top. E ele aprendeu a falar top aqui no Brasil, porque diz que português não fala top. A minha amiga Ana Maria, tudo bem, Ana Maria? Que legal. A Virgínia também. Olha só, Aparecida. Que legal. Ó, o Orlando, o Orlando Carmona, que é de Portugal, ele pergunta qual é o vosso poeta favorito. Você gosta de poesia? Não.
Não, eu sou Não? bem fraco para poesia. Mas Então, eu vou Orlando. responder porque eu tenho. Então tá. Eu tenho um poeta preferido, claro. Eu sou muito ligado em música pop, quem lê lá, tem lá o Lou Reed, Morrissey, eu cito Jim Morrison, como poetas, né? A letra deles, né? As letras. Então eu cito como poetas. Então, eu sou muito ligado em música pop e alguns letristas eu gosto muito. E depois do Nobel do Bob Dylan, eu já posso chamar cantor pop de poeta. É verdade, exato. Mas eu tenho um poeta que eu sou simplesmente alucinado. Eu comprei tudo que existe sobre ele. Eu nem sei se eu conto nesse livro, mas eu conto no meu site a paixão que eu tenho muito antiga por desde que eu era criança, que eu vi na enciclopédia os pedaços de poesia desse poeta, com o poeta austríaco, o Georg Trakl. Então, o que eu pude ler dele é Georg Trakl, T-R-A-K-L. Ele é um Você poeta... precisa nos ensinar a conhecer esse poeta, porque eu não conheço. Vou até procurar aqui enquanto você fala. Eu acho que até cito no livro, mas não tenho certeza. Eu não estou lembrado dele, né? Só pode ter passado. Eu sou completamente alucinado pelo Trakl. O que ele tem? O que te chamou a atenção? Georg Trakl? As imagens, eles são imagens, então eu já li até ensaios sobre ele que diz que você pode perfeitamente gostar de Trakl sem saber alemão, e eu não sei alemão. Então, porque as imagens dele são muito fortes, são imagens que você não espera, as cores não batem com as pessoas, então ele fala muito, por exemplo, do veado, né, o animal, o veado azul, não existe veado azul, mas ele toda hora ele está fazendo alguma coisa assim, um anjo que está ali, que está danado e mistura imagens belíssimas com uma coisa muito podre. É um poeta, meu poeta favorito. Só que está respondido. Obrigado pela pergunta, Elon. Que bom. Eu vou colocar aqui para o pessoal saber. Vou escrever aqui, está aqui no chat, pessoal. O nome dele, Georg Trakl. Então vocês procurem para saber. Ele, coitado, se matou, mas fazia aniversário no mesmo dia que eu. Então eu acho que isso. Olha, esse negócio de fazer aniversário no mesmo dia, acho que funciona, tá? No dia do meu aniversário, é o David Bowie, que é um dos meus cantores preferidos, faz. O Elvis Presley. Então... E adivinha, você vai morrer agora quando eu falar. Quem faz aniversário no mesmo dia e no mesmo ano que eu? Teresa Salgueiro. Então tá bom. Acabou. Podemos terminar. Depois dessa. Nós nascemos exatamente no mesmo dia. E a Teresa Salgueiro é a vocalista do extinto grupo Madre Deus, que ele também... Aliás, a filha dele chama Teresa por causa disso. Eu já vou dar um spoiler aqui sobre isso. Isso está no meu livro, que é a Teresa Salgueiro. E eu mentia para as pessoas. Isso eu conto no livro. Agora eu tenho coragem de contar. Porque... Oi? Você fingia eu conto várias coisas. Eu conto tudo isso aí no livro, porque foi na época eu não acreditava em Deus até e uma das coisas é a minha conversão, né, quando eu comecei a acreditar em Deus mesmo, e muito influenciado pela Santa Teresa d'Ávila, que eu amo até hoje, e a minha avó era Teresa e a minha sogra era Maria Teresa. Então eu tinha várias justificativas para dizer para todo mundo, não, é por causa da santa, é por causa da minha avó, é por causa da Salgueiro. Mas não era se a Teresa Salgueiro se chamasse Clementina, minha filha ia se chamar Clementina. Então parabéns pela data do aniversário, Sandro. Pois parabéns. né? Então, olha aqui, o Alan Linares pergunta: boa noite a todos. Como escrever sobre metalinguagem sem incorrer em escrita autoevidente? Você que escreveu sobre metalinguagem, o que você acha? O que seria escrita autoevidente? Obrigado pela pergunta, Alan. Talvez explique um pouquinho para a gente o que o termo autoevidente não... que ficaria muito na cara, sei lá, muito óbvio, né? É óbvio. Alan, dá uma explicadinha aqui. Eu vou tentar responder. Obrigado de novo pela pergunta.
Na verdade, essa minha história com metalinguagem foi uma maneira de, eu não sei se não foi meu objetivo, porque eu acho que o objetivo do escritor nunca é ensinar nada. O escritor nunca ensina, ele nunca ajuda diretamente, ele pode ajudar a fazer as pessoas pensarem, mas não é um negócio de autoajuda, não é um negócio para você ajudar as pessoas, tanto que eu acredito em Deus, mas meus personagens muitas vezes não acreditam, e não estou nem aí, porque eu acho que a literatura é um retrato direto, indireto do que existe na realidade. Mas, de certa maneira, se eu fosse justificar a minha metalinguagem, o meu exercício de metalinguagem com a novela Verão de 54, que é a primeira novela, isso acho que é o Robertson até que me falou, ajuda a pessoa que vai ler, vai saber mais ou menos como o escritor, o que passa pela cabeça do escritor escrevendo, ou pelo menos eu conto o que passou na minha cabeça quando eu estava escrevendo aquela história. Exato. Então é isso. Então, quer dizer, nesse sentido quase didático, eu poderia justificar nesse sentido, porque eu digo, aqui, porque a minha história, estou pensando numa história, porque a história do Verão de 54 é engraçada, porque um dia minha mulher acordou e falou assim, eu sonhei com a Clarice Lispector, e a Clarice Lispector mandou você escrever 2 livros. Olha só. Um chamado Verão de 54 e outro sobre a Rússia. Aí eu falei, não, se a Clarice Lispector mandou, eu tenho que fazer. Mas não foi você que sonhou, foi ela que sonhou, né? Foi ela que sonhou, que a Clarice Lispector mandou ela. E o meu livro começa com essa história. O Verão de 54 começa com essa história. Começa eu contando com a Valéria, com o nome dela, tudo. Você tem que escrever um livro sobre a Rússia. Sim. Sobre o Verão de 54. Aí eu começo a pensar, Verão de 54, eu nasci em 68. Então, como é que eu vou fazer um livro chamado Verão de 54 se eu não vivi aquela época, né? Viveu, né? Eu sou um cara tão ligado no que eu vivo, que todas as minhas histórias passam em Curitiba e tal. Uma ou outra que não passa, eu nem digo que tem lugar. Então, o Verão de 54... Então, eu achei interessante até para eu mostrar todos os momentos a insegurança que eu tinha em contar uma história. Aí eu pedi ajuda para minha sogra, pedi ajuda para minha mãe, muitas histórias lá. E a ambientação era minha mãe que me passava, eu digo, a minha mãe me disse isso, tal coisa, então eu vou tentar colocar na história. Aí fica bem, e eu deixei bem simples, então não sei se é autoevidente ou não, mas é bem simples, sempre que sou eu falando, o escritor está em itálico, e quando é história, é em caractere normal, então dá para a pessoa tirar o itálico e ler uma história do começo até o fim. Sim, e joia, muito bom. O Lourenço comenta aqui, que gosta de metalinguagem, que o Saramago usava muito. Eu não lembro de alguma história, não sei se ele usava, não lembro de algum livro, não lembro. Lourenço, fale para nós qual livro, que eu também não localizei aqui na minha memória. Porque ele realmente comentava, ele ia botando comentário em cima de comentário e tal. O Saramago é um escritor genial, né? Então, até só fazer um parênteses aqui, o Saramago, eu conto na Energia, isso tem a ver também com o livro, conto na Energia como é que eu passei de ser uma pessoa de esquerda para uma pessoa liberal. E hoje em dia já não existe mais liberal, né? Ou é direita exagerada... Pois a coisa está tão polarizada, né? Eu era liberal no lado do Roberto Campos, eu conto tudo isso aí, e eu acho muito... Eu sempre dou esse exemplo. O Mário Vargas Llosa é um liberal que nem eu, e é um escritor 1000 vezes pior que o Gabriel Garcia Marques, e 1000 vezes pior que o Saramago, que eram comunistas. Então, literatura não tem nada a ver com política. Não, eu gosto de deixar bem separado, porque senão a gente acaba perdendo o que a literatura tem de melhor, sabe? Imagina se eu vou gostar mais do Mário Vargas Llosa do que do Gabriel Garcia Marques, porque o Mário Vargas Llosa tem uma posição política mais parecida com a minha. Mas nunca. Para mim, Gabriel Garcia Marques pisa em cima de quase todo mundo aqui na América. Muito bom. A Tereza, tua filha, falou que quase ela se chamou Clementina. Verdade. Que bom. O CMK
diz o seguinte: coleção de imagens de ambientes e personagens para ser mais crível é minha salvação. Ah, sim, porque você falou do poeta, né? Do Georg Trakl. Sim. Que legal. Sim, realmente, não. As imagens dele são coisas maravilhosas. Eu acho que quem procure o Georg Trakl, o primeiro poema que tiver lá em português, que alguém traduziu, eu mesmo. Eu achei um aqui. Eu entrei num aqui. É fora do comum. Poesia. Vou ler um pedacinho. Sebastião no sonho. A mãe teve a criança sob a lua branca, à sombra da nogueira do sabugueiro secular, embriagada pela seiva da papoula do lamento do melro, e silencioso. Sobre elas inclinava-se piedoso um rosto barbado. E assim vai. Eu comecei a não ver, mas ele já fala da lua branca, essa coisa das cores deles exato. É a sombra da nogueira, sabugueiro secular, a seiva da papoula, quer dizer, já tem muitas imagens mesmo. Muito bom, obrigado por nos apresentar esse autor, esse poeta. Eu realmente não. E obrigado pela pergunta também, para poder falar de Trakl. Sim. E aqui o René Bétega, como é a luz azul que você comenta no livro? Pergunta. René Bétega é meu amigo, dos melhores amigos da minha vida. Que bom. Ele é massa, nem tenho o que falar. É uma pergunta muito bonita que ele fez para mim, porque essa luz azul... do Rua Paraíba, né? Rua Paraíba. Essa luz azul, na verdade, não tem nada a ver com o azul do Trakl. É uma luz azul que eu sempre que pensava, até hoje, sempre que eu pensava na Virgem Maria, eu sentia uma luz azul. Então, sempre. Por mais que, sabe como é que é? Às vezes, eu escrevo isso no livro, que às vezes eu tinha dificuldade, porque eu lia a Bíblia não dá muita bola para a Virgem Maria e tal. O Alcorão depois dá muito mais bola do que a Bíblia, mas só fui ler o Alcorão muito depois. Eu não tinha essa, como a Bíblia não falava, isso eu conto tudo no Rua Paraíba, como a Bíblia não falava da Virgem, eu achava meio estranho, que aliás o protestantismo todo foi para esse lado, né? Sim. Mas é uma coisa que você pensa, outra coisa que você sente. Sempre que eu tentava orar, ou pensar, ou rezar sobre a Virgem, vinha uma luz azul, isso assim até hoje. Então, eu não tenho como explicar, mas eu adorei a pergunta porque eu... Que bom. Leia o livro, né? Realmente é uma coisa muito bonita. Que bom. Bom, a capa do livro está aqui, né? Eu vou deixar aqui embaixo o teu link, né, para o teu site. E aí o pessoal que quiser conhecer o livro do Fabrício, entrar em contato com ele, abaixo aqui do vídeo tem o contato dele, tá? Então vocês podem entrar em contato. O Fabrício é uma pessoa muito, muito fácil de lidar, muito, muito boa de conversar, é uma pessoa muito, muito gentil. Vamos lá. O Lourenço falou que o Saramago usava bem discreta essa metalinguagem. Porque realmente, como ele fazia muito comentário em cima de comentário, então é uma espécie de metalinguagem mesmo. Então, sim. Eu acho que é maravilhoso, maravilhoso. Sim, eu vou para a pergunta da Cida agora. A Cida também está fazendo um livro comigo. Ela pergunta: o que te levou a ser escritor? Gostei, Cida, da tua pergunta. Eu também adorei a pergunta, muito obrado, Cida. Não tem explicação. Ele não tem resposta. Depois do primeiro livro que eu li, que eu acho que até falo no Memória, se foi Viagem ao Céu, do Monteiro Lobato, pouquinho depois, eu não lembro quando, eu sempre quis ser escritor. Então, nada me levou a ser escritor. É uma coisa que sei lá, não tem explicação. É uma coisa assim que eu sempre gostei e assim tenho levado. Foi, né? Foi levado. E a vida foi me levando para outros lados. Eu já sabia que não ia escrever nada, daí comecei a escrever insights sobre música e tal, até que me deu, por que eu não escrevo um livro? Foi isso. Mas por que não, né? Exato. Ok. Olha aqui, o Lourenço pergunta também qual a passagem que você mais gostou de escrever do Rua Paraíba? Porque assim, são três partes, né? Qual que você gostou mais? Nossa, essa pergunta é muito boa.
Eu acho que a melhor parte está até no meu site lá, que está no link, tem um trecho. A melhor parte é quando fala da minha filha. Eu acho que sim. Pelo que eu lembro, sim. Não tem. Olha lá, Eu Tereza. pensei, não tem nenhum tal. Daí eu pensei, não, tem minha filha. Eu falo da minha filha, de como é que ser um pai. E das besteiras que fazia, das minhas inseguranças e tudo. O que eu falei da Tereza é o melhor de tudo para mim. Que bom. Olha só, Tereza, que declaração de amor de um pai, hein? É verdade. Muito bom. Vamos lá. Assim, eu não sei, porque assim, o livro ficou pronto e a gente estava no meio da pandemia, né? Você já conseguiu colocar na mão do leitor? Porque eu sei que o livro chegou e estava tudo fechado, né? Ou você já teve algum retorno de pessoas que você conseguiu entregar o livro? Como é que foi isso? O pessoal está aqui também, se quiser comentar, se o pessoal está aqui acompanhando. Eu, na verdade, eu estava até esperando a live para daí fazer propaganda tal, direitinho. Claro. E para colocar tudo junto nesse pacote da live, mais no Amazon e tal, e mais o meu contato para quem quiser o livro. Aí eu mandei para meus amigos, quem quis, eu mandei uma cópia, menos para você, desculpe, eu vou mandar para você uma cópia autografada. Assim, eu faço o livro, eu mando tudo para o autor, daí eu fico sem. Então, desculpe, se o autor esquece de mim, daí eu não ganho, eu fico sem. Desculpe, não foi nada contra você, não. Imagina. E daí eu mandei para quem quis, né, dos meus amigos de WhatsApp, assim, que eu tenho mais contato, para quem quis, eu mandei uma cópia, então eu já devo ter mandado aí, sei lá, umas 40 cópias. E bem, o Álvaro, até coloco o Álvaro. O Álvaro está também. O Álvaro está aqui, ó. Álvaro Augusto. Ele pergunta, quando eu estava na Copel, você me disse que havia lido mais de 500 livros. Quantos são agora? 500 mil? Eu parei de contar nos 750, mais ou menos. Isso já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, mais de 1000 foi. Mais de 500 mil, não. Isso aí. E daí eu vejo o Álvaro, então, ele leu 2 vezes em 3 dias do livro. O René, que escreveu aqui, também leu em 1 dia, 2. Outros amigos meus falaram que gostaram muito, que parece que eu estou conversando. Então, exato, parece uma conversa. Eu tive 6 ou 7 pessoas assim próximas, né? Quer dizer, que às vezes pode ter um viés meio tendencioso, né? Porque pessoas amigas minhas, mas quem leu e me escreveu disse que parecia conversa, que era muito fácil de ler, muito e assim, muito próximo, por mais que seja autobiográfico, as histórias que você conta são ótimas, né? E essa coisa que você falou, que eu gostei muito, porque você muda, né? Você vai mudando, você vai emendando um assunto no outro. Isso eu achei genial, porque cria uma fluidez no texto, né? É gostoso de ler e tem horas que você vai mais pro contemplativo, outra hora você dá uma risada, outra hora você ouve uma letra de música, você vai falar do Morrissey, então assim, eu gostei muito. Parabéns. Legal. Um amigo meu falou que, o que você quer? O teu objetivo é que a gente não consiga nunca parar de ler o Memórias? Você sempre quer ler a próxima página. Então, um amigo meu me falou isso. A Regina também está dizendo que amou o livro ali, então agradeço também, Regina, obrigado. Muito bom. E assim, para a gente terminar, Fabrício, mas ainda tem assunto aí, não vai embora, né? O que você diria para quem está escrevendo, quer escrever, que ainda não lançou nenhum livro, que quer escrever, que tem esse sonho, né, de ser escritor? O que você diria? Porque você começou assim, você já sabia, né? O que você diria para quem quer começar ou está começando? Não sei, realmente eu tenho um pouco de medo de ser meio babaca nisso que eu vou falar. Então, desculpe já desculpe. Mas a escrita é uma coisa, você tem que levar muito a sério.
tem que levar muito a sério. Não é que você vai levar a sério, eu tenho meu trabalho, né? Não é uma coisa que eu faço o dia inteiro, nunca foi, né? Mas é no sentido de você ter aquilo que realmente é uma coisa que vem de dentro, né? Quer dizer, uma expressão que para um escritor é horrível, né? Pois é. Mas é mais ou menos isso. Se você tem essa vontade, leve a sério. Leve a sério, e porque realmente quando é uma coisa que... E pode ser... E isso serve para qualquer coisa, né? Eu gosto muito de xadrez, adoro xadrez. Daí, um belo dia, eu fiquei na dúvida. O Rafael Leitão, que é um... Nossa, adoro os vídeos dele, adoro ver vídeos de xadrez. Rafael Leitão, que é o melhor xadrez do Brasil, ele tem um curso. Aí eu fiquei pensando, pô, mas será que eu me matriculo no curso do Rafael Leitão? Aí eu pensei, eu acho que o xadrez não me merece, entendeu? Eu pensei, o xadrez é uma coisa tão séria, tão bonita, tão forte, que não merece que eu entre lá sabendo que não é o que eu realmente quero me dedicar. Eu quero me divertir com o xadrez. Claro. Eu não vou me dedicar a sério com o xadrez. Para que eu vou perder o meu tempo e ser até meio desrespeitoso? Porque eu sou um péssimo jogador de xadrez, apesar de adorar xadrez. E eu acho que a escrita é assim, eu sei que parece meio arrogante, mas acho que quem quer escrever saber que é difícil, que vai sofrer, que às vezes a inspiração não vem, às vezes e não se preocupar. E outra dica que eu dou, que essa não tem nada a ver, que eu acho que essa é muito menos babaca, é uma coisa que eu uso muito, é usar a intuição, meio que ficar em silêncio consigo mesmo. Que às vezes ouvir, né? Você se ouvir. E às vezes a ideia vem, né? Então, aí eu acho que está meio ligado, porque se a ideia vem, e comigo acontece muito, se a ideia vem uma ideia, opa, se ela vem, não precisa, hoje a ideia não veio. Claro que não veio. Ficar esperando que a ideia venha, você vai ficar um ano e pode não vir. Mas às vezes vem, você está lá meio descontraído, vem uma ideia, aí é o momento de você levar a sério aquelas. Então comigo acontece assim, não sei se é com todo mundo, mas primeiro vem uma ideia totalmente inesperada, né? No Morrissey, a história do Morrissey era um assassino serial, que é engenheiro especialista em estudos energéticos, como eu, que ele acha que o Morrissey faz as letras para matar gente, baseado na história do Charles Manson, que achava que os Beatles faziam música para aquelas revoltas dele. Então a história é baseada... Isso me veio essa ideia. Aí eu pensei, para mim é fácil, eu conheço as letras do Morrissey de cor, Deu uma travada aqui, Fabrício. Deixa eu só vou falar mais um pouquinho aqui. Então, o Morrissey, a novela Morrissey é baseada na história do Charles Manson, né? Que ele dizia que os Beatles faziam música pensando no tal do Helter Skelter, que era uma revolta e tal. E esse da minha história do Morrissey, também ele achava que o Morrissey fazia letras para matar pessoas. E como eu conheço muito bem, sei tudo, decoro as letras do Morrissey, para mim foi fácil. Então, aí, a partir desse clique que me deu, eu fui escrevi bem a sério, e é uma história tão tenebrosa que às vezes eu escrevia de madrugada e ficava com medo de mim mesmo. Uau! Aí é tenebrosa mesmo, né? Mas primeiro veio o clique, então seriam as duas dicas. Uma, leve a sério. Sim. Se você quer, leve a sério. Segunda, não leve tão a sério e preste atenção. Eu acho assim, tem que ter prazer ainda, né? Além de levar a sério, mas tem que sentir prazer com isso. Se a escrita está sendo está sofrendo demais com ela, então talvez não seja. Eu vou confessar, a escrita tem aquele conto que eu publiquei com você lá naquela coletânea, chamada A Mulher de César, são duas histórias que me deram prazer mesmo. Que foi A Mulher de César e um outro conto que eu escrevi lá junto, chamado Todo Mundo Nu, que eu escrevi e achei uma delícia. Normalmente, escrever não me dá tanto prazer assim.
é quase que uma obsessão, não é um negócio assim. Eu fico feliz quando fica pronto, mas não é um negócio assim. O processo é difícil. É difícil. A pessoa diz, trabalhar é difícil, mas escrever é um trabalho. Com certeza. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem o lado, dessa dificuldade, dessa coisa meio maluca. E o escritor é alguém que tenta... No meu caso, né, o Flaubert, ele dizia, leve uma vida de burguês e na hora de escrever, vire um maluco completo. Você me conhece, sabe que eu sou um cara bem regrado e tal, não bebo, né? Mas na hora de escrever... você vai ver o que tem nos livros dele. Não parece que sai dessa pessoa aí. Eu não me assusto com as coisas que eu escrevo, mas o cara nem dorme depois do que ele escreve, né? Não. E perdemos o Fabrício de novo. Mas esse é um lado meio difícil, mas eu tenho que ler, não adianta. Exato, tem que ler. Deixa eu só falar, tem mais perguntas aqui, deixa eu só falar dos livros. O Fabrício participou da nossa antologia de contos Ser, então com esse conto da Mulher de César, né? Muito bom. E Fabrício, nós temos, não sei se você viu, a gente lançou, eu, Frizeiro e Karina Luft, lançamos a convocatória para uma nova antologia de contos de crimes. Então, legal. assim... então dá uma olhada. Eu vi, mas ainda não estava com nenhuma inspiração ainda. Mas... Exato. Obrigado pelo então, se você começar a não dormir de noite, né, novamente, quem sabe aí tem escreve um conto aí, né? Então, para você que quer saber mais sobre essa antologia, logo a gente vai publicar. Pode ver a outra live que a gente fez na terça-feira, onde a gente fala sobre antologia. Entra nos grupos, os grupos estão abaixo, no WhatsApp, no Telegram, entra num grupo desses, aí lá o pessoal encaminha a convocatória. Daqui uns dias eu vou colocar no site também, ainda não consegui colocar, mas a ideia é que a gente tenha no máximo 25 autores, né? Tem lá o espaço para cada um escrever os seus contos, né? Contos de crimes, né? Crime não é só assassinato, como a Karina mesmo falou lá, pode ser qualquer crime, pode ser um crime do colarinho branco, por exemplo, né? Mas que seja crime, e crimes policiais. Então, eu tenho certeza que vai sair uma super antologia aí, que vai ser muito boa, como foi a outra, né? E foi muito... Nossa, foi bom demais, né? Ok. Deixa eu falar também, eu vou lançar... Dá uma olhada, se você ainda não me segue no canal, segue o canal Café do Escritor. Eu estou lançando no vídeo que eu lancei ontem, eu falo um pouco sobre escrita, mas eu também falo sobre um workshop que eu vou lançar a partir do dia 22, se não me engano. Mas veja lá no vídeo que tem todas as informações. Aí você pode se inscrever, né? E logo em seguida eu vou fazer o meu curso. Tem vários alunos meus aqui que participam do curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção. Então é para aquela pessoa que ou já está escrevendo e está meio perdido e precisa saber organizar, saber construir personagem, construir enredo, enfim, para organizar e fazer essa escrita render finalmente. Ou então, se você não escreveu nada ainda, só tem ideias, é excelente para você, um passo a passo, que eu acompanho você. Eu também estou escrevendo junto no curso. Então, também abaixo aqui dos vídeos tem os contatos, você pode se inscrever, tá bom? Tem mais pergunta aqui, Fabrício. Pergunta do Eldo Curtarelli. Fabrício, tem mais livros no forno? Tem. Eu tô escrevendo um livro que se passa em 3040. 3040. E é uma personagem... e é mulher. Então eu faço sobre o ponto de vista de uma mulher. Novela, romance? Não, esse é romance mesmo. Esse é romance. Ótimo. A ideia é que fique bem comprido e tal. Seria meu primeiro romance com tamanho de romance, porque até Um Amor Como Nenhum Outro tinha tamanho de novela. Então a ideia é essa. Então é meio que uma ficção científica, assim.
Sim, pela data, né? E que tem os temas que eu gosto muito de colocar, né? Tem de religião, e aí como minha filha está falando, está vendo, eu não vou falar o outro tema que eu também... então tá. Parece bastante. Muito bom. Bom saber que tem coisa vindo. E o René Bétega pergunta, Coxa versus River, quem ganha em um possível conto? Empate. Empate? Dá empate, e daí na hora de ir para os pênaltis cai a luz, aí os dois se classificam, aí eles mandam embora Atlético e Boca, que é da outra semifinal, aí eles fazem a final de novo. Mas, não, claro que eu sou Coxa, meu primeiro time é o Coxa, então, mas num conto, para ser mais realista, tinha que ser o River, né? Mas claro que eu ia torcer pro Coxa, num possível Coxa e River. Eu torço para 2 times, até escrevo isso de futebol, eu torço pro Coxa, torço pro River, eu acompanho muito os 2 times, né? Então, eu vou torcer pro Coxa, mas provavelmente quem ganha vai ser o River. Tá desacreditado o Coxa aí. Mas tá terrível, né? Tem um time que me faz sofrer, outro time que me dá alegria. Futebol é isso, né? Futebol é isso. Muito bom. E o Álvaro pergunta se em 3040 a pandemia já terá acabado, você que já está lá em 3040. A humanidade vai diminuir, na verdade a humanidade vai diminuir bastante de tamanho, que vai ter outras pandemias até lá. Então tá. Mas não acabou, vai ser seres humanos ainda, mas tudo de uma maneira, todo mundo fechado, com medo de pandemia e tal. Né? Muita coisa vai mudar, né? Mas assim, eu desejo, Fabrício, que em algum momento a gente possa fazer um lançamento do teu físico, né? Do teu livro, né? Seria muito bom, né? Fazer alguma coisa assim. Aliás, a gente ia fazer... lembra que a gente fez aquele lançamento do Ser, né? E junto com o teu livro também veio o Frizeiro, né? O Frizeiro, um abraço. O Frizeiro não pôde estar aqui hoje porque ele está numa outra live dele. Mas a ideia é fazer esses lançamentos em cafés, em livrarias, quando for possível, né? Então a gente tem muita coisa para frente. E você que nos assiste, né? A gente conta com vocês para nos acompanhar, não só aqui no canal, mas acompanhe também, entra lá no site do Fabrício, vê tudo que ele tem muita coisa lá, né, Fabrício? Eu escrevo uma vez por semana lá, então tem bastante coisa. Então, e muitas das coisas que estão lá eu aproveitei no livro, inclusive. Isso. Então, acompanhe. E se você quer conhecer o livro físico do Fabrício, entre em contato com ele pelo site, lá tem os contatos, né? E aí você conversa com ele, combina com ele para obter esse livro. É bem legal, eu gostei muito, eu trabalhei nele, fizemos essa capa linda, né? Vamos falar da capa ainda para finalizar? Sim, vamos. O que é essa capa? Deixa eu add to stream, vamos lá. É uma capa maravilhosa, né? Eu acho porque não é maravilhosa só por ela estar muito bonita, mas é porque é uma foto que mostra a minha filha ali no meio, né? Sou eu, pequenininha, a minha filha e a Valéria, bem naquela época que acontecia. Inclusive na casa de um amigo nosso, do Bonica, aliás, que foi tirada essa foto. Era na época de morar, que vocês moravam na Rua Paraíba. Isso. E o que é muito bacana, assim, aí é pai babão, né? Mas a minha filha, isso eu conto também no Rua Paraíba, ela era muito intensa. Então ela tinha uma alegria muito intensa de viver, assim, que cansava a gente, na verdade. Mas cansava. Criança cansa, né? Criança ótima, mas cansa. Ela tinha estava sempre com o olho estatelado, feliz, e essa foto mostra bem como é que ela era. Então, ficou legal. E a ideia foi tua, né? De usar uma foto. Sim, eu falei. Vamos usar. Porque, assim, o processo de criar uma capa, o Fabrício me procurou, eu quero fazer o livro, né? E eu falei, bom, temos que fazer uma capa condizente, né? Então, assim, quando eu vou fazer capa, tem que dizer, é uma linguagem visual, né? Uma coisa é a linguagem que está dentro do livro, né? A outra é a linguagem visual da capa, que ele tem que trazer esse conteúdo de alguma forma
eu acho assim, sem mentir para o leitor, né? O que tem lá dentro Sim. tem a ver com isso, né? Não adianta fazer, às vezes, uma capa lindíssima e o texto está mais ou menos, né? Uma coisa tem que combinar com a outra, né? E eu acho que, assim, e essa foto que está de fundo ali é da Rua Paraíba, né? Ela é da Rua Paraíba. A gente pegou uma foto. Você pegou no Google Maps. Eu peguei no Google Maps, né? Me apossei da foto, mas é de lá, né? É de lá. Eu falei, você não tem nenhuma foto da Rua Paraíba, que seria muito legal colocar, né? Então a gente conseguiu combinar a foto do local com a memória, né? Que é o sentimento que está dentro do livro, que permeia todo o livro. Então acho que a capa deu bem certo, né? E a ideia foi tua de usar uma foto, né? Eu jamais teria pensado em usar uma foto minha mesmo, da minha família, né? Então, na verdade, a minha intenção era te expor mesmo, sabe? Era achei que ser tímido. Não, mas o cara escreve um livro que é declaradamente autobiográfico, tem que se ferrar, né? Então... e é uma foto significativa, né? Porque você está numa fase da vida, né, que já passou, né? A vida é isso, as coisas passam, feito de momentos. Então você tem um momento ali guardado, é um Natal, né? Porque tem um pinheirinho. Então, acho que ficou muito bem representado aqui, né? O pessoal está falando, a Paula falou, família linda e abençoada. Muito bom. Ótimo. Fabrício, uma maravilha conversar com você. Você quer dar um tchau para o pessoal, uns agradecimentos para alguém? Quer falar de alguma coisa ainda? Fica à vontade. Eu agradeço a todo mundo que veio aqui assistir e agradeço muito. Eu espero... aí o Sandro já me conhece bem, apesar de a gente ter tido não muito contato, ele me conhece bem, me definiu bem. Eu sou um cara tímido mesmo, sou um cara meio quietão mesmo, eu sou assim mesmo. E aí eu já estou pensando se eu devia ter falado que você tinha que levar a sério mesmo na hora de escrever. Eu achei ele já está arrependido do que ele falou. Agora falou, está falado, não sai mais. Né? Então eu não quis ser agressivo com ninguém, na verdade, mas levar a sério, acho que qualquer pessoa pode levar a sério. Sim, fica tranquilo. Então foi só isso, também eu me arrependo, e obrigado pelos amigos que vieram e que eu ainda não conheço. Obrigado pela presença e pelas perguntas. E valeu. E obrigado para você, né, Sandro? Você... aliás, eu estou aqui com um exemplar do livro. Mostra aí. Mostra a contracapa também, que eu só mostrei a frente. A contracapa. E o livro, ele está num tipo que está maravilhoso de ler. Então, se o livro for ruim, a culpa é só minha. Porque é maravilhoso esse tipo, é super fácil de ler. Eu já estou com 50 e tantos anos, a letra está ótima, as imagens que a gente conseguiu colocar. Ficou uma edição primorosa. Se o livro for ruim, a culpa é só minha. O Sandro fez tudo certo, eu que fiz errado. Não é verdade, o livro é ótimo, podem confiar. Valeu, Fabrício. Valeu, obrigadão. Obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado. Deixa eu dar uns obrigado, Lourenço. Aqui, Lourenço. Obrigado, Lourenço. Valeu, obrigado a todos que acompanharam aqui. Tereza agora ficou famosa, né? Porque a gente sabe porque o seu nome é Tereza. Mas muito bom a gente conversar, e o Fabrício é uma pessoa fantástica, né? Ele é quieto, né? A gente tem que arrancar as coisas dele, mas a gente consegue. Quando começa a falar, daí não para também. Exato, não, mas tá ótimo. Demora para engrenar. Oi? Demora para engrenar, mas depois que engrena... então tá, a live já deu quase 1 hora, aí você estava com medo de não ter o que falar, olha só como teve, né? Valeu, Fabrício, obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Então, se você não segue o canal, chegou hoje aí pela entrevista do Fabrício, clica aí embaixo para seguir o canal, saber das novidades. Sempre tem entrevista com escritores, sempre tem dicas, sempre tem... que mais que tem, Fabrício? Você que acompanha meu canal. Tem muita coisa. Então,
A ideia justamente é ter essa comunidade. O Café do Escritor é essa comunidade. O pessoal que está aqui participando, a gente está sempre reunido, por mais que esteja distante, mas a gente está sempre próximo. Então, isso que é muito legal. Pessoal, boa noite, um bom final de semana a todos. E semana que vem tem mais. Acessem os outros vídeos que vocês não viram. Entre lá no Instagram também, nas redes sociais, a gente está lá. E para vocês, uma excelente noite, fim de noite e um bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Amém. Obrigado, Regina.